E meus amigos, esse da tela é Luiz Fux, e no dia de ontem o Supremo estava votando o Núcleo 4 lá no Supremo Tribunal Federal e ele votou pela absolvição dos 7 réus do chamado Núcleo 4, um grupo ligado supostamente à desinformação no contexto da tentativa do golpe. E Fux divergiu dos colegas que votaram pela condenação e foi então voto isolado, meus amigos. Ele sustentou que os réus não tinham potencial de conquista de poder ou de substituição de governo para configurar golpe ou abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Alexandre de Moraes não gostou nada disso. Também Fux defendeu que manifestações críticas ao sistema eleitoral ou autoridades por si só não configuram crime contra a democracia. E aqui, meus amigos, Fux deu uma aula e eu quero mostrar então esse vídeo para vocês. Até mesmo piadas feitas pelo réu em conversas privadas foram consideradas como crime. É o caso do comentário jocoso feito pelo acusado 17 de dezembro de 2022, enviado ao coronel Dougmar Nascimento das Mercês, sobre as férias que um político ligado ao presidente eleito resolveu passar em Cuba. Guilherme Almeida brincou com o fato, dizendo que, se der algum problema, ele já está no asilo. O autor da ação penal traz dessa brincadeira uma crença em golpe de Estado, mas não aponta quais seriam os atos executórios concretos desse suposto golpe e qual a participação direta do acusado na sua concretização, limitando-se a transcrever conversas particulares de WhatsApp. E aí está então uma aula que Luiz Fux deu principalmente a Alexandre de Moraes e também ao ministro Flávio Dino. Fux também ressaltou que condutas esparsas ou desorganizadas não podem ser equiparadas a um golpe formal ou organização criminosa armada. Vejam então que Fux estava atirando para todo lado. Também um outro ponto que teve destaque foi uma autocrítica, uma humildade judicial e revisão de posições anteriores. O Fux reconheceu, meus amigos, que seus votos ou entendimentos anteriores, especialmente aqueles relativos aos atos de 8 de janeiro, podem ter sido precipitados ou influenciados por comoção nacional ou urgência. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças, que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Também, meus amigos, Fux pediu para mudar de turma, ou seja, ele já não quer mais estar no mesmo ambiente em que Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, enfim, ele pediu para mudar para uma outra turma onde estão André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E eu vou explicar logo à frente o porquê disso. Também, meus amigos, Fux fez críticas a acadêmicos e ao tratamento de críticas ao seu voto. Fux dirigiu críticas àqueles que o criticaram por seu voto anterior, inclusive no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando que a seriedade acadêmica foi deixada de lado por um rasgo de militância política. O que Fux está criticando aqui é que ele quer ter a liberdade de se expressar como quiser, seja por um lado, seja por outro, e não admitiu críticas acadêmicas nesse sentido. Inclusive, ele criticou também um doutrinador internacional muito famoso. Ele esculachou esse doutrinador, dizendo que, inclusive, ele não leu o voto de Fux, no caso. Ele mencionou, no caso, que alguns estudiosos estrangeiros comentaram seu voto sem conhecer a realidade brasileira ou sem terem lido o próprio voto. Então, meus amigos, esses foram os principais pontos no dia de ontem em que Luiz Fux praticamente atirou para todo lado. Também, naquela ocasião, como vocês viram, Fux alfinetou Moraes por aplicar multa após pedido de auditoria nas urnas. Isso aqui está no site Metrópolis e diz o seguinte: o ministro Luiz Fux mencionou na terça-feira
um episódio envolvendo o PSDB ao comentar questionamentos sobre a lisura das urnas eletrônicas durante o julgamento do núcleo 4 da chamada trama golpista. Como se sabe, Vossa Excelência sabe também, eu sei também, não se trata da primeira vez que um candidato à presidência provoca o TSE contra a regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, Vossa Excelência já estava na magistratura ou no governo, uma das duas. Juiz. Não. Governador. Aquela corte eleitoral, ela foi instada pelo partido candidato derrotado à realização de uma auditoria especial, naquela vez, era outro candidato, pelo partido candidato derrotado, a realização de uma auditoria especial de votação. Em vez de rejeitar de plano ou criminalizar qualquer coisa, ou impor uma multa bilionária e qualificá-la como ataque às instituições democráticas, o TSE tomou a sábia decisão de autorizar a auditoria. Se eu não me engano, eu acho que eu estava no TSE. Eu estava. E, posteriormente, apresentaram seus resultados à sociedade, indicando não ter sido encontrada nenhuma fraude. Vejam que no mundo de Moraes é proibido criticar as urnas eletrônicas e o próprio Fux agora está criticando essa posição. E ele esclarece aqui dizendo, olha, já houve um caso em que partidos políticos questionaram a lisura das urnas eletrônicas. E aí ele vira para Moraes e Flávio Dino e começa a falar. E aqui, meus amigos, a matéria esclarece que Moraes foi filiado ao partido, no caso ao PSDB, entre dezembro de 2015 até fevereiro de 2017. E por isso, Fux recordou que, em 2014, após a vitória de Dilma na eleição presidencial, o candidato derrotado, Aécio Neves, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral uma auditoria especial do resultado do pleito. E aqui, à época, o partido divulgou uma nota à imprensa afirmando ter absoluta confiança na segurança das urnas, mas justificou o pedido como uma forma de tranquilizar eleitores que levantavam dúvidas nas redes sociais sobre a apuração de votos. E aqui vem então a cartada de Fux. Ao relembrar o episódio, Fux dirigiu-se a Moraes e traçou um paralelo entre aquele pedido e as alegações de fraude feitas anos depois pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. O que Fux está dizendo aqui, meus amigos, é que porque estão dando um tratamento diverso a Jair Bolsonaro quando a mesma situação ocorreu anos antes com o PSDB? Por que então aplicaram uma multa astronômica contra o partido de Bolsonaro, contra Bolsonaro, por esse fato? Não existe razão e então o Fux explicita ponto a ponto essa situação e alfinetou Alexandre de Moraes. Meus amigos, no entanto, a situação ali da turma está insustentável. Fux, por isso, pede para mudar de turma no STF. Isso está aqui na Gazeta do Povo. E também, meus amigos, a Andréa Sadi, ela disse o seguinte: para ministros do STF, relação de Fux com colegas da primeira turma estava insustentável, principalmente após aquele episódio em que ele passou 12 horas votando pela absolvição de Jair Bolsonaro. Os ministros não gostaram, especialmente o Gilmar Mendes, que nem sequer faz parte da primeira turma. Teve uma discussão acalorada com o Fux. Nós falamos em um vídeo aqui nesse canal, você pode pesquisar aí e vai encontrar. E isso irritou profundamente também os demais ministros, no caso Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, e por isso agora então Fux pede para mudar de turma no STF. E a Gazeta do Povo diz que o ministro Luiz Fux mandou nesta terça-feira, no caso ontem, um ofício ao presidente da corte, Edson Fachin, dizendo sobre seu interesse em sair da primeira para a segunda turma. Segundo o documento, Fux quer ocupar a vaga deixada pelo colega Luiz Roberto Barroso, que se aposentou na sexta-feira. Então, meus amigos, Fux pede para mudar de turma. Ele não quer estar mais solitário ali, porque sempre ele é o voto vencido, sempre é 4-1
sempre ele está perdendo. No entanto, existe agora um medo, né? De que ele vá para a outra turma. E aqui está uma matéria do Igor Gadelha. Ida de Fux para a segunda turma pode criar um bunker bolsonarista no STF. Por que eles dizem isso? Porque lá na primeira turma está André Mendonça, que foi indicado pelo próprio Bolsonaro, e também Nunes Marques. No caso, meus amigos, se Fux for para lá e mantiver esse mesmo posicionamento, então nós teremos sempre em tese, tá? 3-2, porque Gilmar Mendes e Dias Toffoli sempre acompanham aquilo que é a pauta da esquerda. Então, aqui nós podemos ter então uma grande virada na primeira turma, porque poderemos ter em breve votações de 3-2, caso Fux acompanhem André Mendonça e Nunes Marques. Então, meus amigos, o Igor Gadelha traz essa matéria aqui no Metrópolis e diz o seguinte: se autorizada pelo presidente Edson Fachin, a migração do ministro Luiz Fux da primeira para a segunda turma da corte pode criar uma espécie de bunker bolsonarista no tribunal. E Fux pediu para mudar de turma após a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, que integrava a segunda turma ao lado dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. E aqui a matéria recorda que Nunes Marques e Mendonça foram indicados ao Supremo por Jair Bolsonaro, com Fux cada vez mais alinhado a posições bolsonaristas. Engraçado que eles não falam alinhados com a justiça. Eles preferem partidarizar do que dar crédito à justiça. E a ida dele para a segunda turma daria força a esse grupo. E aqui explica aquilo que eu falei para vocês. Nesse cenário, o colegiado passaria a ter uma tendência mais favorável à direita nos julgamentos, ao contrário da composição atual, na qual as duas turmas do STF têm maioria mais alinhada a Lula. Então, atualmente, Fux integra a primeira turma, ao lado dos ministros Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin, que preside o colegiado atualmente. Então, meus amigos, vejam que também o Fux vai decidir o Fachin vai decidir se o Fux pode votar na trama golpista mesmo em outra turma. Também isso vai ser decidido, eu acredito que não. Quando ele sai, eu acredito que ele deixa a sua competência naquela turma e passa a integrar uma outra turma, mas Fachin vai decidir, nunca se sabe o que vai sair lá do Fachin. Então, meus amigos, vejam que Fux acordou no dia de ontem e atirou para todo lado, não sobrou para ninguém. Ao final ele pediu para mudar de turma, e aí mais uma cartada de Luiz Fux. Lembrando que Fux não foi sancionado com a perda de visto e não foi sancionado com a Magnitsky, e muitos dizem que ele mudou de posicionamento após essa pressão internacional. No entanto, a gente não sabe muito a respeito. A verdade é que Fux de fato mudou, se arrependeu de ter votado com os colegas, e ele disse que pensou melhor, que amadureceu as ideias e que a consciência dele já não permitia sustentar aqueles votos, e por isso ele mudou, de posição, está se redimindo, quer mudança, e por isso agora então ele vota contra Moraes e contra os demais ministros da turma, peitou Gilmar Mendes, e Fux está virado no samurai, E aqui, meus amigos, então, essas são as principais notícias, são os resumos que eu tenho para vocês. Então, Fux alfineta Moraes por aplicar multa após pedido de auditoria nas urnas. Também, Fux pede para mudar de turma, e a ida de Fux, segundo o Metrópolis, pode criar um bunker bolsonarista lá na segunda turma. E também para ministros do STF, relação de Fux com colegas da primeira turma estava insustentável, e Fachin vai decidir se Fux pode continuar votando nesse caso do 8 de janeiro. Eu peço desde já que você se inscreva, que você curta, e desejo que você tenha um bom dia e que Deus te abençoe. Meus amigos, vejam que Fux, de fato, se você olhar no semblante dele, ele está meio tristonho, meio nervoso, mas muita coisa está acontecendo nos bastidores,
e Fux, então, está rachando o Supremo Tribunal Federal com esses votos proferidos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Valeu!